hoje, vamos ler? Chegou o Salvador do mundo. Vamos dizer novamente? Chegou o Salvador do mundo. Chegou o Salvador do mundo. É um título para mim interessante. Chegou para ficar. Né? Chegou para ficar. Glória a Deus. Senhor Jesus. Glória a Deus. Ele é o Espírito que vive e fica. Senhor Jesus. Amém. E aproveitando, irmãos, já por a oportunidade desse título, chegou o Salvador do mundo, nós vemos que o mundo está aí fora. Eu não sei vocês, mas eu estava hoje ainda elaborando a mensagem, e estava dentro do quarto, e dali de dentro do quarto, eu estava ouvindo o mundo festejar. Senhor Jesus. E me causou assim um pouco de impaciência, porque era lá para o centro, talvez, não sei, mas parecia que os ruídos eram bem ali na minha rua. Então eu não sei se vocês ouviram esses ruídos, né? Esses barulhos aí fora. Eu não sei se vocês ouviram. Mas o mundo está aí fora. E o mundo está se expressando da maneira que ele sabe fazer. E nós vemos que o inimigo de Deus, ele é o príncipe deste mundo. Ele é o que, irmãos? O príncipe deste mundo. Satanás é o príncipe deste mundo. E o mundo está aí fora se expressando. Então, como eu disse, se nós, irmãos, não nos expressar, se nós não conseguirmos nos expressar na igreja, se você não conseguir, independente de ser ou não ser jovem agora, se você não conseguir se expressar na igreja, de fato, de verdade, você não irá conseguir se expressar em lugar algum. E uma vez que você não consegue se expressar, o mundo irá te sufocar. O mundo irá te sufocar. Então, ou você se expressa, ou nós, irmãos, nos expressamos como cristãos, como evangélicos, povo de Deus, povo de propriedade e exclusiva de Deus, ou o mundo irá realmente nos sufocar. E eis porque muitos cristãos estão se afastando da igreja, porque estão sendo sufocados pelo mundo. Eis o porquê muitos jovens adolescentes, e não apenas jovens adolescentes, eu só cito para me comunicar com os jovens, mas eis o porquê de muitas pessoas, muitos irmãos, se afastarem da comunhão e depois se afastar totalmente da igreja, porque estão permitindo que o mundo os sufoque. E o mundo, irmãos, não está brincando. O mundo, irmãos, não brinca em serviço. O inimigo, ele não brinca em serviço. O inimigo de Deus, ele aproveita todas as oportunidades que as pessoas lhe dão. Todas as oportunidades que as pessoas lhe dão, ele aceita. E ele fica muito feliz com isso. Porque é uma porta aberta, é uma brecha, para que ele possa entrar e atuar da forma que ele sabe fazer. Amém. Senhor Jesus. Então, que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós. Amém? Amém. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós. Amém. Amém. Que nós, irmãos, possamos
buscar força no Senhor, Amém. buscar o encorajamento do Senhor Amém. e também buscar força nos irmãos e nossos irmãos Amém. para, irmãos, invocarmos o nome do Senhor. Amém. Amém. E não permitirmos que o mundo venha tentar nos sufocar. Senhor Jesus. Mas vamos, irmãos, todos nós, Amém. toda a igreja, Amém. vamos nos expressar. Amém. Seja fora ou dentro da igreja, seja dentro da igreja ou fora da igreja, seja no seu trabalho ou fora do seu trabalho, seja na escola ou fora da escola, vamos nos expressar. Amém. 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 Eu achei maravilhoso e acho maravilhoso quando eu vejo jovens na escola lendo um livro e compartilhando da vida de Deus com jovens ali que ainda não têm a vida de Deus. Vocês têm a vida de Deus, amém, jovens? Amém. Amém. E quando vocês estão na escola, que vocês invocam o nome do Senhor, e vocês levam talvez o seu colega a invocar o nome do Senhor, até mesmo nas suas angústias, então vocês estão levando a vida de Deus para dentro daqueles jovens. Amém. Vocês estão levando a vida de Deus para dentro daquelas pessoas. Aquelas pessoas estão recebendo a vida de Deus por meio de vocês, por meio de cada um de nós. Amém. Isso é maravilhoso, não é, irmãos? Amém. Amém. Introduzir a vida de Deus dentro de uma outra pessoa que ainda não tem a vida de Deus. Introduzir a realidade de Deus dentro de uma pessoa que ainda não tem a realidade de Deus. Isso é motivo para nós ficarmos muito alegres, felizes, Amém. Amém. por saber que nós temos tal vida, tal expressão Amém. dentro de nós, e que existem muitas pessoas aí fora em busca dessa expressão, em busca dessa vida, mas não tem forças. Não tem forças para buscar. Verdade. Não tem alguém para ajudar. Senhor Jesus. Amém. Amém. Mas aqui na igreja, Senhor Jesus, Amém. aqui nessa reunião, Sim. existe essa pessoa, amém, irmãos? Amém. Essa pessoa que irá ajudar Sim. e cooperar para que a vida de Deus Sim. alcance mais pessoas. Amém. 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 Senhor Jesus. Amém. Então, eu quero ler esse texto com os irmãos. Eu peço que os irmãos me ajudem. E nós precisamos também, irmãos, como diz a palavra, fazer como os de Bereia, que mesmo o apóstolo Paulo, falando a palavra, eles acompanhavam a palavra. Amém. Então nós estamos vendo aí fora também, infelizmente, muitos lobos vestidos de peles de ovelhas, né, de cordeiro. Sim. E nós precisamos ter cuidado com isso. Então, é através do ler a palavra, orar a palavra, acompanhar a palavra, desfrutar da palavra que nós não iremos ser enganados. Amém. Então vamos ler o capítulo 4, versículo 1 ao versículo 18. Senhor Jesus, Amém. Amém. quando, pois, o Senhor veio a saber, vocês estão no mesmo capítulo que eu? Amém. Amém. Ok. Do versículo 1 ao versículo 18. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. Deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada o quê?
perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dai-me de beber, tu lhe pedirás, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará o quê? Sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me desta água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhes respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe: bem disseste, não tenho marido. Por quê? Por quê, irmãos? Porque 5 maridos já tivestes, E esse agora tens, não é teu marido. isso disseste com verdade. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Então, irmãos, como eu disse, vamos explorar um pouco esse texto. Senhor Jesus. Amém. O Senhor, Ele deixou aqui, irmãos, a Judeia, com o propósito de passar por Galileia, Samaria. E o seu propósito era chegar também à cidade de Sicar. Senhor Jesus. Amém. E ali, irmãos, havia muitas divergências entre o povo. Mas o Senhor, Ele tinha um propósito. O Senhor, Ele sempre tem um propósito. Amém. Amém. Irmãos, o Senhor sempre tem o quê? Um propósito. Amém. Ele sempre tem um propósito. Amém. Ele nunca faz nada, irmãos. O Senhor, Jesus, irmãos, nunca faz nada sem propósito. Sim. Tudo que Ele faz tem um propósito. Amém. Senhor Jesus. Amém. E aqui não seria diferente. Verdade. Aqui não seria diferente. Ele tinha um propósito. Sim. E nós vemos no versículo 9, onde diz: então, Senhor Jesus, então lhe disse a mulher samaritana. É isso mesmo. Sim. Como sendo tu judeus, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana. Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Então, a partir daqui, irmãos, nós vemos que ali havia, como eu disse, algumas divergências entre o povo. Então, aqui, a partir desse versículo, nós vemos
que realmente havia divergências. E aqui a mulher fala: como você me pede água? Como tu me pede água? Sendo um judeu. E eu sendo uma mulher samaritana. Sabendo que existe essa divergência entre os judeus e os samaritanos. Foi isso que ela disse, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Foi o que ela disse. Mas olha só o versículo também, o versículo 20, leiam comigo. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Olha só. Então, aqui no versículo 20, mais uma vez, nós vemos a mulher confessando que havia de fato algumas divergências entre o povo, entre os judeus e entre os samaritanos. Senhor Jesus. Amém. Mas leiam comigo também o 21. Diz o quê? Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem. Em Jerusalém adorareis o Pai. Olha só. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis ao Pai. Senhor Jesus. Amém. Então o Senhor aqui, irmãos, ele vai conversando com aquela mulher. Sim. O Senhor aqui, na verdade, ele está lavando aquela mulher. Amém. Não com a água do poço de Jacó. Sim. Mas ele está lavando aquela mulher por meio da palavra. Irmão. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E essa água, nós vimos que é água o quê? Viva. Água viva. Amém. Então o Senhor, ele começou, irmãos, a falar àquela mulher: creia que nem nesse monte e nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Então o Senhor estava mostrando, irmãos, que essas divergências iriam o quê? Acabar, irmãos. Amém. Glória a Deus. Essas divergências entre os judeus e os samaritanos iriam acabar. Senhor Jesus. Amém. E essas divergências eram justamente o quê? A falta de entendimento entre o povo. Eram essas as divergências entre os judeus e os samaritanos. Os judeus, eles liam as Escrituras. Os samaritanos, eles também liam as Escrituras, mas olha só, não era tudo que eles liam. Não era em tudo que eles se interessavam em ler, em buscar. Então, de uma certa forma, os judeus, eles se aprofundavam mais nas Escrituras, em conhecer as Escrituras. Então, havia, irmãos, essas divergências, ou seja, essa falta de entendimento com o povo. Mas não era apenas isso, irmãos. Havia ali uma discórdia de opiniões. Era isso que existia. Uma discórdia de opiniões entre o povo. Senhor Jesus. Amém. Vamos ler também o versículo 23 e o 24. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. E o 24 diz o quê? Deus é espírito, e importa que os seus adoradores adorem
em espírito e em verdade. Lemos de novo. Deus é espírito e importa que os seus adoradores Adorem. em espírito e em verdade, irmãos. Amém. Senhor Jesus. Amém. Amém. Então, o Senhor, irmãos, ele estava lavando aquela mulher. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque existia um propósito, como eu disse no início. E seria um propósito, irmãos, muito grande, maior do que nós imaginamos, irmãos. Sim. Um propósito maior do que nós imaginamos. Amém. Senhor Jesus. Então o Senhor ele prosseguiu falando com a mulher, lavando aquela mulher com a palavra e mostrando, irmãos, a verdade, a realidade, abrindo os olhos daquela mulher. Senhor Jesus. Amém. Então o versículo 24 ele diz, o versículo 23 ele diz: mas vem a hora, e já chegou, irmãos. Irmãos, vem a hora e já chegou, irmãos. Senhor Jesus. Amém. No versículo 21 ele diz: a hora vem. Mas no versículo 23 ele diz: mas vem a hora e já chegou. Amém. Em que os verdadeiros, irmãos, Sim. em que os verdadeiros, irmãos, Jesus. adoradores, Ei. adorarão a quem? Ao Pai. Adorarão a quem, irmãos? Ao Pai. Amém. Adorarão o Pai. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai. Pai. Não é a qualquer pessoa. Não é a qualquer ser humano, irmãos. Verdade. E nem é a ser humano algum, na verdade. Verdade. Para me corrigir. Mas é aquele diz que agora, a hora vem, já chegou, é agora, Sim. em que você, o verdadeiro adorador, um verdadeiro adorador, Sim. adorará ao Pai. Amém. Amém. Mas ele diz aqui, na parte A, em espírito e em verdade. Amém. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. Não. Mas é onde, irmãos? Em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Senhor Jesus. Amém. Esse versículo, irmãos, é maravilhoso. Sim. Hoje, irmãos, nós estamos vivendo um tempo, como eu disse no início, em que existem muitos aí com um título, mas que na verdade se tornaram lobos. Lobos, irmãos, devoradores. Senhor Jesus. Amém. Nós estamos vendo aí de fato, irmãos, muitos fariseus Sim. com títulos, causando confusão, causando discórdia no meio do povo de Deus. E é por isso, irmãos, que nós precisamos mudar a nossa forma de adorar. Nós precisamos, irmãos, melhorar a nossa forma de adorar. Sim. Nós precisamos, irmãos, ter mais sede na nossa adoração ao Pai. Amém. Amém. Verdade. Porque enquanto vocês veem, com certeza vocês veem, esses lobos aí fora, falando o que Deus não falou, agindo da maneira que o Senhor não mandou que agisse, é aí que nós precisamos, irmãos, ver e perceber, por meio da palavra, que nós precisamos mudar. Amém. Amém. Precisamos mudar nossa forma de ser cristão. Porque o Senhor ele está falando aqui no versículo 23.
Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai. Se aqui ele está falando de verdadeiros adoradores, é porque existem pessoas que não adoram em verdade. Ou seja, que não são pessoas verdadeiras na sua adoração. Tenha misericórdia, Senhor Jesus, misericórdia. Então, o Senhor está falando de verdadeiros adoradores. Amém. Glória a Deus. E não apenas de verdadeiros adoradores que irão de fato e de verdade, irmãos, adorar ao Pai. Adorar a Deus, irmãos. E é isso que fala o mandamento. Um novo mandamento vos dou. Senhor Jesus. Amém. Então ele fala que esses irão adorar o Pai em espírito, irmãos. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira, é em espírito, irmãos. Amém. É em que, irmãos? Em espírito. Amém. É no espírito. Amém. E o espírito, irmãos, ele tem ordem e ele tem decência, como o irmão Jurandir muito falava lá em feira. O espírito, ele tem ordem e ele tem decência. Sim. O espírito, irmãos, ele não anda por aí subindo em paredes. O espírito, ele não anda aí se embolando pelo chão. O espírito, ele não anda por aí quebrando ventiladores. O espírito, irmãos, ele não usa ninguém para pegar um terno, um blazer e fazer assim, cai. Todo mundo cai. O espírito, ele não age, ele não atua dessa maneira. Porque o espírito, irmãos, ele é santo, irmãos. Amém. Senhor Jesus. Amém. Amém. E quando diz em espírito, ele diz em verdade. Justamente porque tem pessoas, existem pessoas que não estão adorando em verdade. Sim. Ou seja, não estão sendo pessoas verdadeiras. Não estão sendo homens verdadeiros. Mas por trás daquela adoração existe o quê? Falsidade. Por trás daquela adoração existe o quê, irmãos? Mentira, irmãos. Então veja, preste atenção, pega a sua Bíblia, leia, se aprofunde e veja que o Senhor, na parte B do versículo 23, ele diz: porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Vamos todos ler a parte B? Amém. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Amém. Se o Pai, que é o Pai, está procurando, é porque está o quê? Difícil, irmãos. Se o Pai, que é o Pai, se Deus, que é Deus, está procurando esses adoradores, São poucos. é porque está difícil encontrar, são poucos adoradores. Existe, irmãos. Mas são poucos adoradores. Misericórdia. Está existindo mais falsos do que verdadeiros. Mas todavia, nós somos diferentes, irmãos. Amém? Amém. Todavia nós iremos, irmãos, ser o que? Verdadeiros, irmãos. Amém. Amém. Vamos ser, irmãos, verdadeiros. Verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Amém. Senhor Jesus. Amém. E o versículo 24, o qual nós lemos, diz: Deus é Espírito. Amém. Deus é Espírito. Senhor Jesus. Amém. Importa que você
Você, aponta para seu irmão aí, você. Importa que é você. Você, amém. Senhor Jesus. Senhor Jesus, importa que é você. Amém. Oh, adore ao Pai em espírito e em verdade. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Irmãos, louvado seja o Senhor. Então isso significa, irmãos, que o lugar de adorar a Deus é no Espírito, irmãos. O lugar de adorar a Deus é no Espírito. O lugar de adoração a Deus é no Espírito. Amém. Então, aqui nós já vemos que o Senhor ele quebrou aquela indiferença. Sim. Ele quebrou aquela indiferença. Ele quebrou aqui as divergências que havia, pelo menos naquela mulher. Ou seja, o que? A falta de entendimento. O que? A discórdia de opiniões. Olha só. A discórdia de opiniões. Então vemos aqui que o Senhor já quebrou isso. Eu não sei se vocês já pegaram a visão. Mas, irmãos, o Senhor estava dizendo aqui: se você quer adorar no monte, vá adorar no monte. Se você quer adorar em Jerusalém, vá adorar em Jerusalém. Porque o Senhor, irmãos, ele não vê problema nas coisas. Nós, seres humanos, é que vemos problema nas coisas. Mas o Senhor é diferente. O Senhor é diferente. Então ele diz, é como se ele estivesse dizendo: se você quer adorar no monte, quer subir ao monte, vá, suba ao monte, vá adorar no monte. Se você quer ir adorar em Jerusalém, vá para Jerusalém, adore em Jerusalém, ou seja, na cidade, no templo. Vá para a cidade, para Jerusalém, para o templo. Mas é espírito. Vá para Fátima. Né? Vá para Fátima. Vá para o local de reuniões em Fátima. Senhor Jesus. Amém. O que importa é que você esteja onde? No Espírito. Glória a Deus. O que importa é que você esteja no Espírito. Se você subir ao monte e chega lá no monte, não estiver no Espírito, você está fazendo o papel de bobo. Você está perdendo tempo. Eu estarei perdendo tempo. Meu irmão, ele sobe o monte. E o monte é grande. Para chegar lá no topo demora. E quando está lá no topo, é muito vento, é muita ventania. E de manhã cedo as nuvens estão passando em cima do monte. As nuvens estão passando acima do monte. Mas, já que eu falei o nome, ou seja, eu usei aqui o meu irmão como exemplo, se ele subir ao monte, demorar meia hora, 1 hora para subir ao monte, para chegar lá oferecer adoração a Deus, mas se ele não estiver no Espírito, ele não está fazendo nada, irmão. Ele apenas subiu o monte. Né? Ele apenas subiu o monte. Mas se ele subir ao monte para adorar, e estando lá no monte, estiver em espírito, adorando em espírito, em verdade, aí vai agradar a Deus, irmãos. Amém. Mas vamos descer para Jerusalém. Vamos descer para Jerusalém. Vamos descer para Fátima. Amém. Vamos lá para o templo, para o local de reuniões. Sim. Aí você sai da sua casa e vem para onde? Para o templo. Vem para o local de reuniões.
Mas se você chega aqui e você fica realmente na mente, analisando as coisas, Senhor Jesus. é como se subisse o monte para adorar e chegasse lá fora do Espírito. Então, se eu saio da minha casa Sim. para o local de reuniões e aqui também eu não uso o Espírito, irmãos, eu também não estou fazendo grande coisa não. Verdade. Eu não estou fazendo grande coisa não. Então, é necessário que nós saiamos da nossa casa, saiamos do nosso live, Lázaro, e chegamos aqui no local de reuniões da igreja. E aqui nesse lugar, irmãos, é necessário que nós estejamos cheios do Espírito, irmãos. Amém. É necessário que nós já saiamos de casa invocando o nome do Senhor. Amém. É necessário que nós saiamos de casa Ó Senhor Jesus. prontos, preparados para a reunião da igreja. Amém. Sábado, às 19h30, você tem reunião. Então saia da sua casa preparado. Você está indo para a reunião da igreja. Você não está indo para a academia, você não está indo malhar, caminhar, correr. Sim. Né, Jefinho? É. Não está indo para o judô, Jiu-jitsu. para o jiu-jitsu. Você não está indo pegar ninguém com a viatura. Verdade. Você está indo para a reunião da igreja. Amém. Amém. O horário de entregar as crianças já passou. Então você está indo para a reunião da igreja. Amém. Amém. Então venha preparado para isso, irmão. Amém. Amém. Venha preparado para isso. Saia da sua casa preparado para isso. Sim. E esteja aqui adorando ao Pai em espírito e em verdade. Amém. Então é necessário que você esteja no Espírito, independente se você esteja no monte ou em Jerusalém. É no Espírito. Amém. Esse é o lugar de adoração. Esse é o lugar de agradar a Deus. Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, esse lugar, essa hora, esse momento já chegou. Sim. Então aqui, o Senhor Jesus, irmãos, ele quebrou as divergências daquela mulher. Aqui, irmãos, o Senhor Jesus, ele lavou, irmãos, aquela mulher com a palavra. Ele lavou aquela mulher. Agora, irmãos, aplicando essa palavra, que não haja, irmãos, na igreja esse tipo de divergências. Sim. Que não haja na igreja em Fátima esses tipos de divergências. Uns creem de uma forma, outros creem de outra forma. Uns dizem que é de um jeito, outros dizem que é de outro jeito. O Espírito é um. Então que na igreja em Fátima, irmãos, não haja esse tipo de divergências. Sim, amém. Como eu disse, quais são essas divergências? A falta de entendimento, discórdia de opiniões. Discórdia de opiniões. Era isso que existia, irmãos, lá em Samaria, na província, né, nas províncias de Samaria. Era isso que estava existindo. Então que na igreja em Fátima não haja judeus e samaritanos. Que entre nós, irmãos, não haja judeus e samaritanos. Judeus que acreditam de uma forma e samaritanos que acreditam de outra forma. Samaritanos que só acreditam até aqui. Até aqui ele não acredita mais. Ele não crê mais. Então que entre nós não haja, irmãos, judeus e samaritanos.
pessoas que não conseguem se entender. Pessoas que não conseguem entender a outra pessoa. Ou seja, um irmão que não consegue entender o outro irmão. Desde quando eu cheguei aqui, eu falo a mesma coisa e continuarei falando. Porque isso não é de hoje. Vocês, todos vocês que estão aqui, Senhor Jesus, Amém. muitas vezes não conseguem me entender. Vocês que estão aí, todos vocês que estão aí, talvez ou muitas vezes vocês não conseguem me entender. Mas eu, que estou aqui, preciso entender todos vocês. Eu que estou aqui, preciso entender todos vocês. Talvez vocês que estão aí não suportem certas coisas que eu venha a falar e que eu venha a fazer. Não para o mal. Mas eu preciso suportar tudo o que vocês venham fazer. Mas eu preciso fazer, não que vocês também não devam, mas eu preciso fazer diferente. Então eu preciso ouvir os irmãos, eu preciso ouvir vocês, e eu preciso ter uma saída para vocês. Eu preciso ouvir você, irmão, e ter uma saída para você. Porque muitas vezes passa por alguma coisa, as divergências, até mesmo entre irmãos, entre pessoas lá fora. Senhor Jesus, Amém. aí eu preciso estar pronto para ouvir os irmãos, para te ouvir, e com muito cuidado, não falar o que você quer ouvir. Porque talvez o que você queira ouvir, o que eu queira ouvir, é aquilo que você quer ouvir, que você pensa, que você acha da outra pessoa. Então eu preciso estar aqui para fazer totalmente diferente, para te dar uma visão diferente e para lavar você por meio da palavra. Amém. E para fazer com que você me entenda, se entenda e entenda o seu irmão. Aleluia, Deus. Entenda a outra pessoa. Então, desde quando eu cheguei aqui, irmãos, eu sempre estou falando: Senhor Jesus, Amém. cada um aqui tem uma alma. Cada pessoa aqui tem uma alma. Cada pessoa aqui pensa diferente. Então é justamente aí, eu estou falando de mim. Eu preciso agora entender aqui cada mentalidade. Eu preciso entender aqui cada alma. Mas, irmãos, eu preciso entender, para eu me dar bem com vocês e vocês se darem bem comigo, e todos nós nos darmos bem. Mas isso não pode partir apenas de mim. Não é apenas eu que preciso me esforçar para te entender. Você também precisa se esforçar. Você também precisa se analisar e perceber quem é você. A maneira que você age, a maneira que você pensa, a forma que você fala. Não apenas eu preciso ter esse cuidado em conversar com você, em dialogar com você, em te conhecer, em saber o que você está pensando, te dar uma palavra que te ajude e que me ajude também, como eu disse, ajude até outras pessoas. Mas você também precisa cooperar. Cada um de nós aqui precisamos cooperar. Amém. Amém. Porque nós não podemos sair falando qualquer coisa da maneira que nós achamos que é certo. Nós não podemos sair falando com os irmãos, com as pessoas, agindo da forma que nós achamos que está correto. Não, com as nossas verdades. Eu tenho as minhas verdades.
mas eu preciso vigiar com as minhas verdades. Eu preciso ter cuidado com as minhas verdades. Porque a minha verdade não é a sua verdade. A minha realidade não é a sua realidade. Entendeu, irmãos? Então, nós precisamos nos cuidar e ter cuidado para com os irmãos. Para que não haja, irmãos, essas divergências entre nós. Para que aqui não esteja dois povos separados. Um de um lado, outro de outro. Judeu e samaritano. Judeu e samaritano. Então que o Senhor, irmãos, continue nos abençoando, irmãos. Amém. Com o seu falar, Sim. com a sua palavra. Sim. Senhor Jesus, Amém. que Ele continue nos lavando por meio do seu falar e por meio da sua palavra. Amém. Senhor Jesus, eu vou só adiantar aqui essa segunda parte, onde mostra, irmãos, no versículo 7, o seguinte. Versículo 7 diz: nisto veio a mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Então, o Senhor, é a partir, irmãos, desse versículo 7, que o Senhor inicia um diálogo com a mulher. Ou seja, Ele inicia o diálogo com a mulher, justamente a partir aqui desse versículo 7. E o Senhor, irmãos, Ele conduz, irmãos, essa mulher. Ele conduz essa mulher, ele dirige essa mulher de uma forma muito sábia, irmãos. E, sobretudo, cheio de amor. Então, ele leva essa mulher a se arrepender, irmãos. Ele leva essa mulher a um arrependimento. O Senhor Jesus, ele leva essa mulher a mudar de vida. E nós vimos isso aqui a partir, como eu disse, do versículo 7. Então, essa mulher, ela se arrependeu. Por meio da palavra, por meio da condução que o Senhor a conduziu. E nós vimos, irmãos, que arrependimento, ou seja, arrependimento no original grego quer dizer o quê? Metanoia. É isso que quer dizer arrependimento no original grego. E metanoia, irmãos, é justamente uma convenção espiritual, uma convenção intelectual, uma mudança de mente, uma mudança de pensamento. E foi justamente isso que aconteceu com essa mulher. Ela se arrependeu. Amém. Essa mulher, irmãos, ela se arrependeu. Amém. Ela passou, irmãos, por essa metanoia, ou seja, ela passou por essa convenção. Ela mudou a sua mente, ela mudou os seus pensamentos, ela mudou, irmãos, a direção a qual ela estava indo. Senhor Jesus. E em Romanos, capítulo 12, no versículo 2, diz não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação, da vossa mente, Amém. para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém. Então, em Romanos 12:2, o Senhor ele fala: e não vos conformeis com estes séculos, mas transformai-vos, irmãos. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Amém. Transformai-vos. Essa mulher, ela foi transformada. A sua mente foi transformada. A sua mente foi renovada, irmãos. Sim. Senhor Jesus. Amém. A CNH, ela tem um período para renovo. Não é isso? Existe ali um tempo para renovar a CNH. Mas por que renovar? Nós renovamos porque a que nós tínhamos, ela se tornou o quê? Velha. Ela se tornou antiga. Sim. E eu nem sabia disso, mas eu fui esses dias no cartório
E a mulher me mostrou a nova identidade dela. Olha aqui a minha nova identidade. Olha, até pequenininha, menor que a outra. Aí me mostrou a outra. E a outra estava o quê? Velha. Por isso, eu nem sabia disso, que eu não uso. É tudo na CNH. Então, precisa renovar o quê? A cada 10 anos. Então, quando ela me mostrou ali a outra, estava velha, irmãos. Estava velha. E aquela velha não servia mais. Então, o Senhor aqui, Ele fala, transformai-vos. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Nós precisamos transformar a nossa mente. Amém. Nós precisamos de uma mente renovada. Amém. Muitas vezes a nossa mente está como esse documento velho, vencido. Estamos acomodados, acostumados com o curso desse mundo, com o curso que o mundo está vivendo. Aí a nossa mente está acomodada a isso. E é aqui que ele vem dizendo: transformai-vos. Amém. Amém. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Mude a sua mente. Mude a sua forma de pensar. Transforme. Senhor Jesus. Amém. E no versículo 15, diz assim: disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir buscá-la. Então, ela disse mais uma vez: Senhor, dai-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir buscar. Porque todos os dias ela ia buscar água naquele poço. Então o problema, irmãos, da mulher samaritana era a sede. O problema dela era a sede. Ela era, irmãos, uma mulher sedenta. Senhor Jesus. Amém. A maior sede que ela tinha não era uma sede física, irmãos, mas era uma sede interior. A sede que ela tinha era uma sede interior. A sede que ela tinha era no espírito, irmãos. Sim. Era no espírito a sede dela. A sede dela não era de água daquele poço. Por isso que ela disse: Senhor, dai-me desta água, para que eu não venha mais aqui buscá-la no poço. Então a sede dela era interior. A sede dela era espiritual, irmãos. Espiritual. Aí o versículo 16 e ao 18 diz assim: disse-lhe a mulher, o 16 diz assim: disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. O Senhor estava conduzindo a mulher. O Senhor estava mostrando para ela o que ela não estava enxergando, irmãos. Ele estava mostrando para ela o que ela não estava enxergando. Então ele disse, ou seja, a mulher queria o quê? Dessa água que ele estava oferecendo. Da água viva, Evilásio. Da água viva. Então é daí que quando ela diz: dai-me dessa água, aí ele diz: vai e chama teu marido e vem cá. E vem cá. Alguém lhe respondeu, a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido. Porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Então o Senhor estava todo o tempo, irmãos, conduzindo essa mulher, lavando essa mulher. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Aí o 25 e o 26 diz assim agora, pulando
pulando para o 25 e o 26. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas essas coisas. Aí o 26 diz: disse-lhe Jesus: eu sou, eu que falo contigo. Eu sou, eu que falo contigo. Então aqui o Senhor se revelou, irmãos, para aquela mulher. O Senhor se revela para aquela mulher. E quando o Senhor se revela para aquela mulher, é aí, irmãos, que ela se arrepende. É aí que vem o arrependimento, irmãos, de fato, o arrependimento, irmãos, cabal. Porque nós vemos aqui que essa mulher, ela ia todos os dias no poço buscar água. Foi isso que nós vimos? Todos os dias ela ia no poço buscar água. E esse poço, irmãos, Senhor Jesus. Amém. Esse poço era um tipo de gatilho, irmãos, para aquela mulher. Era um tipo de gatilho para aquela mulher. Então, todas as vezes que ela pensava em ir no poço, para quê? Para tentar saciar a sua sede. Então, o que era que acontecia? Senhor Jesus. Amém. Assim como ela ia todos os dias no poço em busca de saciar a sede, os homens eram como poços, irmãos, que ela se relacionava em busca de saciar a sua sede. Então, assim como ela ia todos os dias buscar água no poço para tentar saciar a sua sede, esse poço era como se fosse um gatilho que fazia com que ela também se relacionasse com homens, com outros homens, em busca de saciar também a sua sede. Mas nós vemos aqui que ela não conseguia saciar a sua sede. E era justamente por isso que ela se relacionava com vários homens, porque ela estava tentando ali saciar a sua sede. Então, essa mulher, ela atuava destruindo casamentos. Ela atuava destruindo casamentos. Porque aqui diz: já tiveste 5 maridos, e agora o que tens não é teu marido. O que tem não é teu marido. Então nenhum foi marido dela. Todos eram maridos de outras mulheres. Todos eram maridos de outras mulheres. Então essa mulher, ela destruía de uma certa forma casamentos. E os homens que se relacionavam com ela estavam também destruindo o seu casamento. Os homens que se relacionavam com essa mulher estavam acabando com o seu casamento, com o seu relacionamento. A mulher aqui não tinha nada a perder. Mas os homens que se relacionavam com ela talvez tinham muito a perder. Porque tinham uma família. Então talvez eles tinham muito a perder, mas a mulher não. Então, irmãos, louvado seja o Senhor, irmãos. Amém. Porque essa mulher encontrou Jesus, irmãos. Amém. E no versículo 26, o Senhor disse: eu sou, eu que falo contigo. Então os olhos dessa mulher se abriram, irmãos. E ela de fato se arrepende, irmãos, de forma cabal, de forma genuína. Senhor Jesus. Amém. Olha só o que diz agora o 28, 29 e 30. Leiam comigo, me ajudem, para a gente finalizar. Sim. 28, 29 e 30. O Senhor se revelou para ela. Olha só o que aconteceu. Quanto a mulher
deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo o quanto eu tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter Com ele. Olha só, Silva. Os olhos dela se abriram. Ela falou: Senhor Jesus, Amém. eu preciso anunciar esse Cristo. Amém. E ela sai correndo para a cidade. Agora, olha o que diz o 39. Vamos ler do 39 ao 42 agora. Me ajudem. Sim. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho Da mulher. que anunciara. Ele me disse tudo quanto. Vinde, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele, por causa da sua Palavra. e diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós, Cremos. mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador. Do mundo. Aleluia! Amém. O Salvador do mundo. Amém. Glória a Deus. Ó Senhor Jesus. Amém. Ele chegou, irmãos, Amém. na vida dessa mulher. Amém. E não apenas na vida dessa mulher, Sim. mas também na vida de quem? Dos samaritanos, irmãos. Amém. Dos samaritanos, os quais havia divergência entre eles e os judeus. Sim. Senhor Jesus. Amém. Então vamos ler mais uma vez o 42, irmãos. E diziam: A mulher. já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Que bênção, irmãos. Senhor Jesus. Ele é o Salvador do mundo. Amém. Agora, Lucas, irmãos, vamos voltar só um pouquinho e eu finalizo. Lucas 19, versículo 10. Lucas, capítulo 19, Lucas 19, 10 diz o quê? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar. O perdido. Não ouvi agora os irmãos. Não. Senhor Jesus. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido, irmãos. Aleluia, Tiago. Amém. Senhor Jesus. Ele veio me buscar, ele veio me salvar, irmãos. Ele veio buscar você. Ele veio salvar você. A não ser que você não se ache um pecador. Senhor Jesus. Mas e o cântaro? E o cântaro? Senhor Jesus. Amém. Amém. E o cântaro? Irmãos, nós vimos que ela deixou o cântaro. Ela deixou o cântaro. Então isso quer dizer que ela deixou a sua vida de pecados, irmãos. Amém. Amém. Isso quer dizer que ela deixou a sua vida de pecados, a sua vida de mentiras. Ela deixou, irmãos, as mágoas. Ela deixou, irmãos, Senhor Jesus, Amém. os enganos, irmãos. Sim. Ela deixou todas essas coisas. Então, quando ela largou aquele cântaro ali, isso significa que a vida de pecado, a vida pecaminosa que ela estava seguindo, ela largou, irmãos, tudo isso. Ela se arrependeu. E agora, irmãos, passou a buscar e a pregar Jesus, o Cristo, irmãos, o Salvador do mundo. Jesus é o Senhor. Amém. Glória a Deus. Senhor Jesus.
Ó Senhor Jesus.